Sempre que eu vou responder os comentários dos vídeos, eu vejo que as principais perguntas são: como estudar a Bíblia? Mas uma pergunta que eu quero te fazer antes é: você sabe o que é a Bíblia? Nesse vídeo eu quero te explicar um pouquinho dessa história. Oiê, meu nome é Letícia e por aqui eu compartilho um pouquinho sobre a minha caminhada cristã e te ajudo também a entender mais sobre a Bíblia. Antes de você começar a estudar a Bíblia, eu acho bem interessante você entender sobre a Bíblia, sua história, de onde ela veio, qual o significado do seu nome e as divisões dos livros. E nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho, mas eu acho bem interessante que depois você pesquise mais a fundo e entenda melhor. Se você ainda não sabe, a palavra Bíblia é um termo derivado do grego biblios, que significa papiro, pergaminho ou livro. A Bíblia é uma coleção ou compilação de livros sagrados, contendo as histórias, doutrinas, códigos e tradições que nos guiam, nós que somos cristãos, com base nas tradições judaicas que fica no Antigo Testamento e na divulgação do Evangelho que fica no Novo Testamento. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Eu quero passar aqui na tela bem rapidinho para vocês como que ficou a divisão desses livros. Então, esse daqui é o mapeamento da Bíblia que acabou de passar na sua tela. Nós temos ao todo 40 autores da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento. Temos 4 livros que foram escritos em aramaico, 67 versos lá em Esdras, 200 versos em Daniel, 1 verso em Jeremias e 1 verso em Gênesis. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Muitas pessoas me perguntam qual Bíblia que eu uso. Eu estou usando essa daqui. A versão dela é NVI, ela é da Thomas Nelson. Ela não é uma Bíblia de estudos, ela é uma Bíblia com espaço para anotações. Uma indicação de Bíblia para estudos é a King James, Tudo Roma, 1611. Eu sou apaixonada nela. Ela explica versículos, depois você dá uma olhadinha. E algo que eu quero falar para vocês é sobre o período interbíblico ou período intertestamentário, que acontece entre Malaquias e Mateus, ou seja, essa divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nesse branco da Bíblia, depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia, se passaram 400 anos, que é o tempo que Deus esteve em silêncio. E como não houve registro de nada, eles colocaram essa folha em branco, não são todas as Bíblias que tem, para enfatizar isso, que foi esse tempo que não teve escrita nenhuma da Bíblia. Imagina quantos anos as pessoas ficaram sem resposta nenhuma, não ouviam Deus falando, e então Jesus vem. E aí você já conhece toda a história. Quando começou esses 400 anos, ou esse período interbíblico, quem estava no poder era o Império Persa, e depois veio o Império Grego, que foi quando Alexandre o Grande começa. E por ele ser o imperador grego, todos naquela época começaram então a falar grego. E depois veio o Império Romano e tomou o poder do Império Grego. Tudo isso foi profetizado lá no livro de Daniel. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, compreendermos, mas isso daqui é o ponto inicial para você entender um pouco melhor sobre a Bíblia. E então, em 63 a.C., o Império Romano toma o poder, inclusive os judeus daquela época, que se apegaram realmente à palavra de Deus e às profecias da vinda do Messias, acreditavam que quando o Messias, quando Cristo viesse, iria libertar eles das mãos do Império Romano. Eles não entendiam que ia vir um Salvador que iria libertar eles para sempre. Algo que eu sempre falo para todo mundo é: sempre que você for ler a Bíblia, entender sobre a Bíblia, fazer uma leitura bíblica, mesmo que diária, ore antes, peça discernimento para o Espírito Santo, para ele te ajudar. Aquilo que você não entender, que o Espírito Santo traga revelação diretamente para você, ou que ele abra a sua mente para você compreender o que você está lendo, para não ser uma leitura de um livro qualquer. Tem uma frase do Billy Graham que eu amo muito, que ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã.
terra. Então a Bíblia, ela não ficou no passado, ela não está resumida a mais de 2000 anos atrás antes de Cristo, nem somente quando Cristo estava na terra. Estamos falando de uma Bíblia que ela é atual, ela é precisa para os dias de hoje. Então tudo aquilo que você precisar, todas as respostas que você tenta encontrar muitas vezes nas pessoas, em outras coisas, a Bíblia é muito clara e ela tem a resposta certa para você, que vai te direcionar. Eu quero te dar 4 chaves para você entender melhor a Bíblia. A primeira delas é a atitude. Você tem que ter esse impulso, mesmo que você às vezes não entenda hoje, vai alimentando, porque de pouco em pouco a sua mente vai se abrir. É melhor você subir cada degrau, mesmo que seja lentamente, do que você ficar estagnado e não ler de jeito nenhum, porque aí você não vai entender nunca mesmo. Em Isaías 66:2 e Isaías 57:15 explicam que Deus trabalha com aqueles de espírito humilde e arrependidos. Então nós devemos ser ensináveis, temer a Deus e desejar ser corrigidos por Ele. Eu tô olhando para baixo só para não me perder aqui, tá bom? Lá em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor, essa palavra temor, que é realmente dizer temer, ter reverência, ter obediência a Deus, diz que o temor é o princípio, o ponto de partida para a sabedoria. Então, mesmo que você ainda não compreenda, tenha atitude de começar, que eu tenho certeza que daqui a uns dias você estará grande em Cristo Jesus. Uma segunda chave para entender a Bíblia é ser obediente. Lá em Salmo 111:10 explica que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor são os que têm bom entendimento. Então nós crescemos em maturidade espiritual quando nós aplicamos a palavra do Senhor no nosso dia a dia. Eu não quero que você abra a sua Bíblia, que você leia, que você seja o maior sábio da Bíblia, aquele que sabe se brincar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse toda de cor, que qualquer momento você vai saber falar, porém não aplique isso na sua vida. Então tenha o cuidado de sempre ir lendo a Bíblia, sempre pedindo para o Espírito Santo te transformar, porque nós devemos ser melhores todos os dias. E nós devemos aplicar os princípios da palavra do Senhor no nosso dia a dia. Leia depois lá em Hebreus 5, do 12 ao 14. A terceira chave vital para você entender a Bíblia é entender versículos específicos no contexto do restante da história. O apóstolo Pedro explica lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que nenhuma escritura é de interpretação particular. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos trazer entendimento. Deus inspirou toda a Bíblia, todo o livro, então um versículo ele precisa ser explicado à luz de outros versículos que estão em toda a Bíblia. Então, leia toda a Bíblia. A quarta chave é começar com versículos simples e claros sobre qualquer assunto. Nós devemos ser guiados por aqueles versículos que são um pouco mais difíceis de compreender, com clareza daqueles que são um pouco mais fáceis. O meu conselho para você é, sempre que for ler um versículo, uma história na Bíblia, leia em várias versões. Temos a ACF, a RC, NVT, eu amo muito a NVI, a King James também é maravilhosa, então às vezes nas Almeidas é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que você vai encontrar a tradução que vai ser melhor para você, melhor para sua compreensão, mas sempre leia mais de uma versão. E a Bíblia é a única fonte que nos revela o grande propósito pelo qual nós nascemos. Na Bíblia nós encontramos grandes promessas para nossa vida, para o nosso amanhã, promessas de uma eternidade ao lado do Senhor. E a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Inclusive alguns livros que eram de autorias duvidosas, que não tinham tanta clareza se realmente foi inspirado por Deus, que são os 7 livros apócrifos e alguns que tiveram acréscimos no livro de Esther, de Daniel, depois você dá uma pesquisadinha, não estão na nossa Bíblia cristã, na nossa Bíblia evangélica. Eles foram retirados. Algo que eu quero que você guarde no seu coração é que pessoas são falhas. Escolha ser guiados pelos princípios bíblicos e pelo Espírito Santo. Sempre que você for lendo um versículo, comece a fazer perguntas em cima daquele versículo. Por exemplo, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Aí você fala, opa, por que Deus amou o mundo? Aí você vai, faz a sua pergunta e no final você mesmo começa a entender melhor e responder a sua pergunta. Se você tiver dúvidas, pesquise. Eu quero te indicar o Estilo Adoração, que é um site que eu gosto muito de entender algumas coisas melhor lá. O pastor Luciano Subirá, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Temos vários sábios, pastor Eliseu Rodrigues. Tem muitas pessoas que têm muito para te acrescentar.
Tem muitos mesmo, então tenha sempre o cuidado de onde você está pesquisando, o que você está alimentando e lembre-se, pessoas são falhas. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero de todo o coração que você comece a estudar a Bíblia, porque um homem com a Bíblia na mão e com o Espírito Santo tem todas as armas para ser espiritualmente sábio, para vencer as guerras desta terra. E na Bíblia está muito claro sobre quem Deus é, o nosso paizinho, o nosso Abba, o Deus perfeito, o Deus santo, maravilhoso. E nós agora somos filhos amados, fomos adotados e através da Bíblia nós entendemos isso. Então te espero no próximo vídeo. Tchau!